Serviço Divino de Palavra, domingo 21 de março de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está no livro de Salmo, no capítulo 111, nos versículos 4 e 5, a palavra para nós, neste domingo, que diz: Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembra-te sempre do teu conserto. Amados irmãos, amadas irmãs, e amados servos, hoje temos uma palavra o qual vai falar muito das maravilhas de Deus, das coisas de Deus, o qual no longo do tempo, no longo período de apostólico que somos, nós temos observado e vivido estas maravilhas de Deus, o qual vai falar, ou na palavra de hoje. E aqui fala, amados irmãos, que uma das grandiosas maravilhas de Deus é a Santa Ceia. Esse texto nosso da Sagrada Escritura, o Salmo 111, ele é um poema espiritual, o qual o povo judeu utiliza estes salmos nos seus cultos religiosos que eles têm até nos dias de hoje. E é um salmo onde ali fala da maravilha, da grandiosidade de Deus para com o ser humano naquele tempo, os judeus, e por graça se estende até para nós nos dias de hoje. E, amados irmãos, o serviço divino começa se iniciando dizendo que uma das maravilhas de Deus é a Santa Ceia. E alguém poderia perguntar, mas nós não estamos festejando a Santa Ceia, né? Exceto algumas igrejas, alguns lugares que estão fazendo o serviço divino presencial. E nós estamos ficando sem essa maravilha. Temos que pensar, amados irmãos, nisso, porque isso é por um período. Logo, Deus vai permitir, vai mudar as coisas, de que estas coisas vão mudar e logo tornaremos novamente a participar desta maravilha que é a Santa Ceia instituída, deixado quando Jesus esteve sobre essa terra e instaurou a sua igreja, e ali também ele pôde também no decorrer do serviço divino vai falar desta grandiosa maravilha de Deus, quando ele pôde compartilhar a Santa Ceia com os apóstolos, o qual, quando temos no serviço divino o festejo da Santa Ceia, ali se fala, né? O Senhor tomou o pão e vinho, deu graças e disse, e ali ele instaurou essa maravilha, o qual hoje nós podemos desfrutar através da Santa Ceia. E não ficamos aborrecidos, tristes, queridos irmãos, com a situação que talvez por não estar participando da Santa Ceia, porque nós participamos dela. A última vez que pudemos ter a graça de estar no serviço divino com Santa Ceia. E esse efeito da Santa Ceia, ele vai ele se estende até onde o amado Deus, por um momento, disser: agora basta, agora as coisas comecem a voltar ao normal também dentro das nossas igrejas. E lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, fala ali do cumprimento, porque este salmo, amados irmãos, falava das maravilhas, das coisas, fez-se lembrar as suas maravilhas. Porque o povo israelita, o povo judeu daquele tempo, amados irmãos,
eles levavam isso com uma seriedade maravilhosa no coração, porque eles não se esqueciam da bondade de Deus. Por exemplo, quando Moisés estava incumbido de tirar eles do cativo, quando eles pensaram que ia passar fome ou iam morrer de fome, Deus mandou o maná para eles, o pão do céu. E eles eram muito gratos. Eles, nessa caminhada, por isso que até hoje, dentro do serviço religioso que hoje também os judeus eles realizam, eles utilizam este salmo como um cântico de alegria, uma poesia de alegria espiritual que eles viveram. E isso é uma passagem muito bonita, mas tem muito a ver também com nós nos dias de hoje. Vou ler este versículo de Lucas 24, 44, que diz: E disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então convinha que tudo aquilo que estava escrito, porque tem muitas coisas, amados irmãos. Por exemplo, domingo passado, o serviço divino do apóstolo Bonatti, ali falava da profecia do profeta Isaías. E quando nós vivemos aquela leitura da Sagrada Escritura, era algo que, embora tivesse acontecido muitos anos antes da vinda de Cristo, mas ele já profetizava de uma perfeição, de algo muito nítido sobre aquilo que iríamos viver. E o serviço divino de hoje é uma sequência de serviços divinos até chegarmos à Páscoa, à morte e à ressurreição de Jesus. E hoje traz uma reflexão dessa maravilha que nós vivemos. E Jesus deixou bem claro que tinha que se cumprir tudo aquilo que estava em Moisés, nos Salmos e nos profetas. E hoje nós desfrutamos, nós vivemos essa maravilha, queridos irmãos, que podemos trazer hoje para nós nos dias de hoje. Como é que anda o meu pensamento com aquilo que eu vivo hoje, com as coisas de Deus, amados irmãos? Nós vivemos um tempo de preocupação, um tempo dessa situação que estamos vivendo, e isso muitas vezes tem um propósito, e que é de fazer com que essa preocupação seja demasiada, de uma forma que nós esqueçamos da bondade, da maravilha de Deus, o qual este exemplo do Salmo 111 é um exemplo maravilhoso para nós, que se passaram os anos, mas eles faziam e até hoje fazem questão de lembrar maravilhas de Deus. Então, muitas vezes, nós também temos um momento da vida que nós também temos que pensar, né? Porque, amados irmãos, infelizmente é muito comum que a gente vê muita lamentação, muita reclamação da vida, disso, daquilo. Infelizmente, isso já é da natureza humana, reclamar muito. Na Sagrada Escritura fala até do Muro das Lamentações, né? Que ali, o lugar onde as pessoas iriam se lamentar, reclamar, e acaba se esquecendo da grandiosidade, da bondade, da maravilha de Deus, e qual fala aqui da Santa Ceia, mas nós temos muitas outras maravilhas, por exemplo, o perdão dos pecados, que depois de cada perdão do pecado, amados irmãos, nós vivemos essa maravilha de nos apresentar dignamente para o festejo dessa maravilha que é a Santa Ceia. E torno a dizer, como dito no início do serviço divino, que
Não vamos ficar, amados irmãos, na situação, puxa vida, e agora a igreja? Porque a igreja de Cristo, amados irmãos, ela também está passando por uma situação, o qual muitas vezes nós poderíamos pensar, puxa, aí a igreja está sofrendo. E claro que todos nós, né, estamos no mesmo barco e todos nós se preocupamos, os apóstolos, cada portador de ministério, cada irmão, cada irmã. Mas nós não podemos esquecer de um ponto maravilhoso que Jesus Cristo disse na Sagrada Escritura: ó pequeno rebanho. E é para esse pequeno rebanho, queridos irmãos, que Jesus veio um dia na terra e instaurou a sua igreja. Então, temos que levar adiante. Poderíamos estar reclamando, e eu acredito que talvez isso seja algo comum. Puxa vida, mas estamos sem o serviço divino, com a Santa Ceia. Amados irmãos, está na mão de Deus, estamos confiantes, colocando na mão de Deus, e que logo a gente volta ao normal as coisas. Estamos torcendo para que Jesus venha antes, e aí sim vamos tomar a última Santa Ceia no Salão das Bodas do Cordeiro. Mas Jesus deixou bem claro: ó pequeno rebanho. Ele não falou aqui que era um grande volume. Claro, temos que tomar cuidado, amados irmãos, quando tudo isso vem em nossos pensamentos e se acomodar com uma situação. Então, porque a nossa tarefa, amados irmãos, é também levar essa alegria, por exemplo, de que quando nós nos reunimos na casa de Deus, né, no serviço divino, uma das maravilhas, amados irmãos, que nós não podemos deixar passar por alto na nossa vida, o qual leem esse capítulo dos Salmos, amados irmãos, essa alegria que eles têm de até hoje, dessa lembrança, e de cada vez que a gente se reúne num serviço divino, um dos pontos principais para nós, queridos irmãos, um dos focos é a gratidão. Trocar muitas vezes as lamentações e as situações, as reclamações, pela gratidão. E as coisas certamente vão mudar, amados irmãos. Lembrar, ver as coisas que o amado Deus fez por nós. E se alguém poderia pensar: o apóstolo está falando isso, ou o cargo, daqui a pouco o ancião vai subir no altar e vai continuar a prédica, porque ele não sabe como que está a minha situação. Estou passando isso, agora há pouco, na oração, fizemos a oração pedindo pelos que estão enfermos, os que estão desempregados, os que estão tristes, desconsolados. Pedimos, e nós temos a confiança de que foi colocado na mão de Deus, e as coisas vão modificar, mas nós não podemos esquecer da maravilha que Deus fez com nós. E sabe qual dos pontos, queridos irmãos, que eu sempre levo no meu coração? É a escolha que um dia Deus fez por nós para sermos os seus filhos, nós sermos salvos. Ele colocou em nossas mãos, através do nosso aceitar, do nosso querer, da nossa atitude de aceitar o santo selamento, o batismo com água, o sacramento, participar hoje da Santa Ceia, que talvez para muitos é mais um ato que talvez para muitos leva como um costume ou como uma rotina, e isso é um perigo, amados irmãos. Temos lembrado muitas vezes sobre o perigo da rotina, do costume. A Santa Ceia para nós, este ato a maravilha que Deus criou, jamais pode cair nessa situação. E poder lembrar, amados irmãos, olhar também muitas vezes, lembrar as maravilhas que Deus fez, o livramento que Deus fez com nós, com nossa família, com os nossos amados. E isso, queridos irmãos, é um motivo no serviço divino. Cada vez que nós nos reunimos, desperta a alegria para nós. E isso é a base de cada serviço divino. Então, amados, nós queremos
fazer bom proveito disso, é a nossa tarefa. Tem uma parte do serviço divino que fala que a nossa tarefa aqui é anunciar, lembrar da morte e a ressurreição de Jesus, o qual no início, agora há pouco, do serviço divino, se falava que em breve nós vamos estar vivendo a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, é a Páscoa. E isso faz, queridos irmãos, de nós levar adiante, de testemunhar, de anunciar o Evangelho sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e que Ele fez por grandioso amor por nós, pela humanidade. Então, amados irmãos, que um dos pontos principais da nossa tarefa de conduzir a nossa caminhada como filhos de Deus é anunciar tudo isso, e poder anunciar também para aqueles que Ele virá novamente. Ele voltará. E Ele mesmo fez essa promessa, amados irmãos. Ele mesmo, mas vou preparar um lugar. É a base da nossa fé apostólica como filhos de Deus. Eu vou voltar e os levarei comigo mesmo. Pensamos nessa maravilha. Ele diz: eu vou levar vocês comigo, que onde eu estiver, vós estejais também. E muitas vezes, amados irmãos, o serviço divino de hoje nos faz pensar de que, diante de situações, porque hoje nós falamos da pandemia, mas tinha outras preocupações no passado, e tomara que não, mas depois disso, enquanto nós estivermos revestidos da carne, amados irmãos, vamos estar revestidos das lutas e das preocupações do dia a dia. E é nossa tarefa. E o serviço divino, amados irmãos, cada vez que a gente se reúne hoje com a palavra pastoral, o que tá causando em mim? Eu tenho essa ansiedade, alegria, né, de viver a palavra. Eu permito que essa palavra ela possa mudar o meu rancor, a minha água, o meu aborrecimento. Porque se isso não acontece, amados irmãos, pedimos a Deus: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua palavra. Porque acontece, queridos irmãos, que muitas vezes nós estamos diante da palavra de Deus e apenas nós estamos olhando, mas muitas vezes acontece até com as nossas orações, que a gente tem que algumas vezes começar a mesma oração 2, 3, 4 vezes, porque no fundo do nosso coração nós percebemos que essa oração não estou conseguindo falar com Deus. E aí voltamos e novamente. E às vezes nós temos a necessidade de pedir isso a Deus. E fomos ensinados ao longo dos anos, né, que quando chegamos na igreja ou agora no lar, em casa, fazer a oração antes, para que Deus prepare a nossa alma para receber a palavra, que é o alimento, queridos irmãos, como a Santa Ceia é o alimento espiritual para nós, para a nossa alma. A palavra também ela alimenta, ela reverte aquilo que é uma tristeza, aquilo que é uma angústia, aquilo que é uma preocupação em alegria. E só que muitas vezes, amados irmãos, nós queremos que Deus, e com o seu poder e a bondade e a grandiosidade que é Deus, Ele o faria. Mas Ele deixou bem claro que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é crer, é se manter fiel, que não é fácil, amados irmãos, diante de situações, circunstâncias, se manter fiel. Essa é a nossa tarefa. Muitas vezes temos que passar por cima de muitas coisas, de algumas coisas na vida, no dia a dia, para não permitir que a nossa fieldade fique titubeando ou vacilando. Essa é a nossa tarefa. E Deus quer a nossa alegria, amados irmãos. E se nós conseguimos, queridos irmãos, colocar isso em prática, colocar este pedido a Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai
surtir o seu efeito e vai causar um efeito maravilhoso em nós, em todos nós, porque Deus é um Pai cheio de amor e Ele se alegra com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Não temos que conduzir a nossa igreja como filhos de Deus, tristes, só pelos cantos, se lastimando, reclamando. Pensamos nisso, queridos irmãos, tomamos esse exemplo maravilhoso que é este Salmo 111. Para finalizar, aqui diz: portanto, permanecemos fiéis a Jesus, que deu o seu santo corpo e o seu santo sangue por cada um de nós. Essa maravilha. Pensamos nisso, amados irmãos. Ficamos fiéis a Jesus. Pensamos no que Ele deu no seu corpo santo, a sua vida, e derramou o seu santo sangue por cada um de nós. Não foi qualquer coisa, amados irmãos. Foi muito valioso. E se nós pensar nesta maravilha que quando Deus instaurou o seu plano da salvação, o qual nos escolheu para sermos salvos, nós vamos ver que todas estas coisas que muitas vezes querem sufocar esta alegria e essa maravilha que o amado Deus presenteou em nós, as coisas vão mudar. E vai mudar e vamos ter novamente a alegria de fazer, de trabalhar, de seguir ao Senhor com tranquilidade, com amor, sem o peso talvez de conduzir a nossa carreira de fé, nossa carreira espiritual. Amém.